Razão, proporção e matemática financeira. Página 48. Bom, razão. A gente às vezes se perde ou se complica, né, nessa palavra, mas a razão significa divisão. Né? Ela é uma palavra que no latim significa ratio, que é dividir, tá? Que é igual a dividir. Então, razão, o que eu vou lembrar? É uma divisão. Divisão entre duas medidas, tá? Bom, a gente vê aqui, ó, um termômetro, né? E aqui tá em duas escalas, tá? Deste lado aqui à direita tem em escala Fahrenheit e aqui em graus Celsius. E aqui vamos nas primeiras ideias. Você já viu uma temperatura escrita em uma unidade de medida diferente de graus Celsius? As escalas termométricas representadas no termômetro da imagem ao lado, graus Celsius e Fahrenheit, lê-se graus Fahrenheit, foram desenvolvidas em lugares e em tempos diferentes. No entanto, elas medem a mesma propriedade dos corpos, o grau de agitação das moléculas, e é possível encontrar a equivalência entre as temperaturas usando uma relação de proporcionalidade. 1. Qual é a temperatura mostrada no termômetro no momento da foto na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Você acha que elas são equivalentes? Então vamos lá observar. Pontinho rosa, ó, tá marcando aqui na escala Fahrenheit. A gente vê aqui 25, né? 26, 27, 28. 28 graus em graus Celsius. E em Fahrenheit? Em Fahrenheit está em 81. Lembra por exemplo, quanto que está a cotação do dólar? Vamos arredondar. Vamos supor que um dólar vale R$4. Então, assim, aqui eu também consigo perceber uma outra relação. Quando R$4, já em relação ao dólar, R$4 significa $1, tá? Então, aqui, em graus Celsius, 28 graus Celsius significa 81 graus Fahrenheit. O grau Celsius, se vocês se lembram, o zero representa, porque o zero vai representar o ponto, eles pegaram como orientação a água. Então, o estado onde a água já vai virar gelo, em 0 grau, representa já o início aqui do nosso grau Celsius, o zero. E no ponto de ebulição, representa os 100 graus Celsius. Já em Fahrenheit, eles não pegam a água como referência, eles pegam um outro objeto. Continuando aqui. E elas são equivalentes? Sim. A sensação térmica que você vai estar nesse local é a mesma, tá? Elas são equivalentes, sim. 2. A escala graus Celsius tem 100 divisões entre o ponto de solidificação e o de ebulição da água. E a escala Fahrenheit tem 180 divisões entre esses mesmos dois pontos. Você conseguiria montar, com base na análise das equivalências, uma relação entre essas escalas? Bom, só para a gente recapitular, então, aqui, ó, o que ele fala dessas 100 divisões? Lá em grau Celsius, eu consigo observar que vai ter, ó, se você for contar, vai ter, ó, 100 divisões. Olha aqui. Tenho 100 divisões entre o 0 e o 100. E em Fahrenheit, eu vou ter 180, que
é do 32 até o 202. Mas aqui, ó, é a mesma referência. Quando a água está em gelo, né, no estado sólido, ela em graus Celsius é 0, em Fahrenheit 32. É lógico que ela ainda pode estar abaixo de 0 ainda, tá? Mas para sair do estado líquido para o sólido, ela precisa estar a 0 graus Celsius ou 32 Fahrenheit. E também quando a gente vai observar, quando a gente coloca a chaleira e ela vai ferver, acima, quando ferver toda a água, chegou em 100 graus, ou seja, 212 graus Fahrenheit. Então, ele quer que você faça a observação que quando ele pediu para... Ele pergunta se você conseguiria montar, com base na análise das equivalências, uma relação entre essas escalas. Então, seria você pegar qualquer valor que te der na sua escala em Celsius, qualquer valor que te der aqui, como que você... Vamos pegar aqui, ó, esse θc, algum valor qualquer. Então, se você pega esse valor menos o ponto inicial, então, vamos supor que aqui é 50. 50 menos 0, 50. E aqui, o ponto máximo menos o ponto mínimo. 100 menos 0, 100. E aí você vai igualar, fazer uma equivalência, que é igual ao quê? Ao mesmo processo aqui. Aí eu quero em Fahrenheit. Então, eu vou colocar essa variável para Fahrenheit, menos 32, e passo uma barra de divisão, o início, 212, menos 32. Isso nós aprendemos lá no ensino médio. Então, vai ficar assim, ó. C menos 0 e 100 menos 0, que é igual a o valor em Fahrenheit, menos 32, e 212 menos 32. Feita essa relação, aonde está a razão? Tá aqui, ó. A minha divisão aqui. E a proporção? Onde entra a proporção aqui? Tô falando que essa divisão, ela é proporcional a essa. Então, logo, C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. F menos 32 é F menos 32 e 212 menos 32 é 180. E então, essa relação aqui, ó, aí eu vou isolar o meu valor em graus Celsius, vou isolar e retirar esse 100 daqui, ó. Para eu isolar ele, eu tenho que retirar esse 100. Aí, como que eu vou fazer? Se aqui tá dividindo, para eu simplificar isso aqui, eu jogo para o outro lado da igualdade, invertendo a operação, que é vezes 100, que é como está aqui. Então, assim, essa relação aqui, nossa, a gente vai aprender isso? Não. Inclusive, isso aqui é eu só tô mostrando a questão. O que é para vocês reparar aqui? É para vocês reparar a razão, que significa essa divisão, e a proporção, ou seja, uma divisão igualada à outra. Essa proporção aqui, tá? E mesmo porque nós vamos fazer? Não. Eu queria mostrar aqui, ó, que tem, né? A internet disponibiliza quanto que é 50 graus Celsius em Fahrenheit? 120, tá? E o que ele faz? Ele simplesmente põe aqui, ó, o C aqui. O C é 50, então fica 50 dividido por 100, que dá 1/2. 50 dividido por 100. E aqui, o F menos 32 sobre 180. F menos 32 sobre 180. Aqui, ó, eu posso... Esse aqui tá dividindo todo o meu numerador, né? Então, eu posso voltar ele... Pego ele que tá dividindo, pulo o sinal da igualdade, né? Volto ele pro primeiro membro, tá dividindo aqui, então passo multiplicando, ou seja, 50 vezes 180 sobre 100. Aqui um zero, outro zero, outro zero. Então,
5 vezes 18 é igual a F menos 32. 5 vezes 8 dá 40, sobre 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. É igual a F menos 32. Aqui, ó, eu tô diminuindo, né? Eu não sei se vocês já viram uma balança antiga. Eu sempre comento. Ó, imagine minha balança, imagine que eu tenho aqui 10 quilos de ouro. E aqui também 10 quilos de ouro. Se eu quiser tirar 5 quilos de ouro, o que eu tenho que fazer para manter o equilíbrio dessa balança? Tenho que tirar 5 de cá, certo? E aí sim, vamos igualar, vai ficar 5 em cada. Na minha mente, eu sempre analiso isso quando eu estou trabalhando com equação. Ó. Equação é de equals do símbolo de igualdade. Igual, tá? Então, que quando eu estou trabalhando com essas equações, que significa que vem do termo igualdade, eu tenho que analisar. Eu vou ter uma letra, então essa letra eu vou ter que isolar ela em algum momento. Bom, se eu tenho que isolar ela em algum momento, como que eu faço para tirar algo negativo daqui? Então, eu vou colocar algo contrário. Então, para tirar essa dívida, ó, vamos pensar. Como que eu faço para tirar uma dívida de menos 32? Pagando, né? Mais 32. E o que eu faço de um pratinho da igualdade, num pratinho da minha balança, eu faço do outro, né? Para manter em equilíbrio. Se eu somar aqui mais 32, o que eu tenho que fazer de cá? Somar mais 32 também. Então, aqui eu somei mais 32 por quê? Porque aí eu vou cancelar, ó, os números opostos. Menos 32 mais 32 você cancela, né? E fica zero. Então, aqui eu também vou manter o mais 32. 90 mais 32, 2, 12. 122 é igual. E aqui menos 32 mais 32 dá zero. Sobrou só o F. Então, o meu F é igual a 122. Aí você vai pensar, nossa, professora, eu nunca pensei por esse lado que a senhora está falando. Sempre me contaram que era para me pegar o menos 32 e jogar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Menos 32 passa para lá, mais 32. Foi exatamente o que eu fiz, tá? 90 mais 32, ó, aqui, ó, 90 mais 32 vai dar os mesmos 122 com essa linha de raciocínio sua, tá bom? Aqui é só para a gente observar que essa razão, ou seja, esta divisão, está igualada a outra divisão. Então, isso já a gente consegue observar a razão, que é a divisão, e a proporção, que é comparar uma razão com a outra, uma divisão com a outra, tá? Esse é o inicial que a gente vai ver mais coisas também. Vamos lá. Página 50. Razão e proporção. Razão. Plantas baixas, maquetes e miniaturas são recursos que muitos profissionais, como arquitetos, engenheiros, decoradores, designers, etc., utilizam em sua rotina. Todos esses recursos preservam as características originais do objeto ou da pessoa, porém em tamanho diferente do original. E para que isso aconteça, é preciso utilizar uma razão. Observe as miniaturas da fotografia a seguir. Para construir uma bicicleta em miniatura, escolhemos, por exemplo, a medida reduzida de uma peça qualquer da bicicleta e calculamos a razão entre essa medida e a medida da peça original. Representamos essa razão da seguinte maneira: medida da peça da miniatura da bicicleta dividido pela medida da peça da bicicleta original. O valor dessa razão indica quantas vezes a miniatura é menor que o objeto original. Quando comparamos duas medidas ou duas quantidades por meio de uma divisão, o quociente dessa divisão é chamado de razão. A razão, quando comparamos duas medidas ou duas quantidades por meio de uma divisão, o quociente dessa divisão é chamado de razão. Então, se eu comparar, igual eu comparei essa medida com essa, então o quociente, o resultado que dá isso aqui, que será o meu quociente, é chamado de razão, tá? Então, a razão entre dois números A e B
com B diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Porque a razão entre A e B. B tem que ser diferente de zero porque nunca, em hipótese alguma, o meu denominador da minha fração, ele pode ser zero. Isso não existe, tá? Quando você encontrar isso, não existe. Nessa ordem, é o quociente de A por B, que é a nossa razão, né? Essa razão é indicada por A sobre B, ou A dividido por B. Lê-se razão de A para B, ou A para B. Podemos expressar uma razão na forma de fração, de número decimal ou de porcentagem. Exemplo, uma empresa tem 120 funcionários, dos quais 70 são mulheres. Qual é a razão que indica, nessa ordem, a quantidade de mulheres em relação ao total de funcionários da empresa? Podemos representar a razão solicitada da seguinte maneira: número de funcionários mulheres, 70. Número total de funcionários, 120. Cortou o zero, né? Com 7 sobre 12avos. Logo, a razão entre a quantidade de mulheres e quantidade total de funcionários da fábrica é, nessa ordem, 70 dividido por 120 ou 7 dividido por 12avos. Nesse contexto, a razão 7 para 12, expressa que de cada 12 funcionários, quantos são mulheres? É isso aí. Razões com nomes especiais. Algumas razões recebem nomes especiais, pois são conhecidas e usadas com frequência. A seguir, vamos estudar algumas dessas razões. Escala. Em mapas ou em maquetes da construção civil, como a planta de um apartamento, encontramos uma razão denominada escala, que indica a razão entre a medida dos objetos no desenho e a medida real dos objetos, ambas com a mesma unidade de medida. Em mapas ou em maquetes da construção civil, como a planta de um apartamento, encontramos uma razão denominada escala, que indica a razão entre a medida dos objetos no desenho e a medida real dos objetos, ambos com a mesma unidade de medida. Veja a representação de uma escala em um mapa. Aqui, ó, tá mostrando a escala. Essa escala indica que cada centímetro da representação equivale a 335 quilômetros na paisagem real, assim como nossas fotinhas 3x4. Ó, vamos ver aqui vou pôr bem aqui, ó, à beira do Oceano Índico, até a divisa, ou até aqui, essa divisa perto da China lá. Então, o que nós vamos ver aqui? Qual que é a verdadeira distância? Aqui eu tenho 3. A gente também tem que qualificar que o meu equipamento não é o mais exato, né? Então, aqui a gente vai observar 3,5. Então, aqui falou que 335 km equivale a 1 centímetro. Então, são 3,5. Então, para me saber a real distância desse ponto até esse em proporção real, né? Então, eu vou pegar 335 vezes 3,5. Aí, eu vou obter 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17, sobe 1, 15, 16. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10, sobe 1. 3 vezes 6, 9, 1, 10. 5, 12, sobe 1, 7, 1, 1. Quantas casas eu tenho que tirar aqui? Uma. Então, eu sei que são 1.172,5 km a distância entre essa extremidade e a outra, certo? Então, a proporção vamos ver outro exemplo aqui.
Tatiana recebeu a planta de seu apartamento, que é essa aqui, e precisa descobrir as medidas reais para planejar a decoração. Para descobrir as medidas reais do apartamento, ela precisa analisar a escala utilizada na planta. Observe que na planta está indicada uma escala de 1 para 100. Lê-se escala de 1 para 100. Essa escala indica que as medidas reais do apartamento foram divididas por 100. Assim, podemos calcular as medidas reais do apartamento do seguinte modo. Ó, aqui eu tenho 9 centímetros, né? A cada centímetro significa 100, né? Então, 9, aqui eu tenho 900 metros. Aqui, vamos ver o cálculo. 1 sobre 1 para 100 é igual a 9 para quanto? Vamos ver quanto que dessa escala? Quanto que vale? 1 sobre 100 é igual a 9. Ó, quanto que eu tive que multiplicar aqui, ó, para chegar a esse valor? Multipliquei por 9, né? Então, o que eu faço com o meu numerador, eu também tenho que fazer com o meu denominador. Se aqui eu multipliquei por 9, deu 9, aqui eu vou multiplicar por 9 também, e vai dar 900. Então, 1 sobre 100 é igual a 9 sobre 900. E aqui, nessa outra medida, eu sei que 1 sobre 100 é igual a 7,5 por algum valor. Aqui, como que assim como a gente viu o que aconteceu no exemplo anterior, a gente vai observar que número que multiplicado por 1 vai dar 7,25. 7,25. Que número multiplicado por 100 vai dar... aliás, que número que eu usei aqui com os numeradores para saber essa proporção? Então, eu vou usar aqui. Usei aqui 7,5, uso aqui 7,5. 100 vezes 7,5, 1, 2. 7,5 por 750. Portanto, as medidas reais do apartamento são 900 centímetros de comprimento e 750 centímetros de largura. Ou, como 100 centímetros equivale a 1 metro, né? Então, é 9 metros por 7,5 metros. Ok? Velocidade média. É uma outra razão, tá? Porque eu vou pegar o quê? O tempo, a distância que eu andei pelo tempo. Ó, delta S, que é a minha distância, por tempo. Então, velocidade média. Velocidade de um corpo, carro, ônibus, bola, pessoa, etc., pode variar durante um percurso, mas, conhecendo a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, podemos calcular a velocidade média desse corpo. A razão entre a distância percorrida por um corpo e o tempo que ele gasta para percorrê-la é chamada velocidade média. Bom, por exemplo, se eu peço para você correr aquela pista de caminhada, eu não sei se ela tem 3 quilômetros, então vamos supor que ela tem 3 quilômetros. Eu peço para vocês correrem, cada um vai ter a sua velocidade, né? Então, vamos supor que o Rodrigo, ele faça todo o percurso em 1 hora. Como que eu vou saber a velocidade média dele? Eu vou pegar o percurso, 3 km pela hora. Gastou 1 hora. Então, qual que é a velocidade dele? 3 km por hora. 3 dividido por 1, 3. Essa é fácil porque pus 1, né? Mas 3 dividido por 1, 3 km por hora. Onde a razão entre a distância percorrida por um corpo, ó, a razão essa aqui, ó, essa minha divisão aqui, entre a distância percorrida por um corpo e o tempo que se gasta para percorrer, ela é chamada velocidade média. Como as grandezas, distância e tempo possuem naturezas diferentes, as unidades de medida devem sempre ser indicadas. Algumas unidades comuns de velocidade média são quilômetros por hora ou metros por segundo. Exemplo, Pedro decidiu fazer uma viagem de carro em suas férias.
No primeiro dia da viagem, ele percorreu 180 km em 3 horas. Para calcular a velocidade média nesse percurso, podemos fazer o seguinte cálculo. Minha distância percorrida dividido pelo tempo gasto é igual a 180 km dividido por 3 horas. 180 dividido por 3, não sei se vocês também já pensam assim, ó, eu escondo o zero e faço 18 dividido por 3 é 6. Depois eu só ponho o zero. 60 km por hora. A gente vai só ajeitar aqui para ele ficar mais elegante. Km por hora. Logo, a velocidade média nesse trajeto foi 60 km por hora. Observe, porém, que isso não significa que o carro tenha se locomovido a 60 km por hora durante todo o percurso. Ele pode ter desempenhado velocidades maiores ou menores, de modo que, em média, percorreu 60 km a cada hora. Densidade demográfica. Para saber se um local é muito ou pouco povoado, não basta saber quantos habitantes vivem ali. É preciso comparar a quantidade de habitantes em relação à área ocupada por eles. A razão entre a quantidade de habitantes de uma região e a área dessa região é chamada de densidade demográfica. Exemplo. Segundo o IBGE, em 2017, a população estimada no município de Curitiba, no Paraná, era 1.908.359 habitantes, em uma área aproximada de 435,036 km². Então, numa área de, vamos colocar 435, aliás, esse vezes esse, essa área todinha aqui, ó, 435 km². Portanto, a densidade demográfica do município de Curitiba é de aproximadamente 4.387 por quilômetro quadrado. Isso significa que em uma região quadrada de 1 quilômetro de lado, há, em média, 4.387 habitantes. Isso significa que em uma região quadrada de 1 quilômetro de lado, 1 quilômetro, há em média 4.387 habitantes. Densidade de um corpo. Você já percebeu que quando colocados na água, alguns objetos afundam e outros não? A diferença entre os objetos que afundam e os que flutuam está relacionada à densidade de seus corpos. A densidade de um corpo é a razão entre a massa do corpo e o volume que ele ocupa. Entre a massa do corpo e o volume que ele ocupa. Quando um corpo possui uma densidade maior que a de um líquido, ele afunda nesse líquido. E quando sua densidade é menor, ele flutua sobre esse mesmo líquido. Então, aqui a gente tem o que? Um sapatinho? Temos uma boia, né? Então, aqui nessa figura A, ó, a boia cheia de ar flutua. Em B, a boia vazia afunda. Em C, o conjunto boia mais tijolo. C, o conjunto boia mais tijolo flutua na água. Então, não fica totalmente submerso, mas também não fica boiando, igual tá totalmente por cima. Exemplo, para realizar um experimento com mercúrio líquido, um cientista precisava determinar a densidade desse material a certa temperatura. Para isso, ele separou 40,5 gramas do metal e verificou que o volume ocupado era de 3 centímetros cúbicos. Para calcular a densidade do mercúrio líquido, podemos fazer o seguinte cálculo: massa do corpo sobre o volume que ele ocupa. Então, a massa, qual que era a massa? 40,5 gramas do metal. E verificou qual que era o volume? 3 centímetros cúbicos. 40 dividido por 3 dá 13,5 gramas centímetros cúbicos. Portanto, a densidade do mercúrio líquido é 13,5 gramas centímetros cúbicos. Lê-se 13,5 gramas por centímetro cúbico.
Afinal, como saber se um carro é econômico? Quando uma pessoa decide comprar um carro, um dos aspectos que, em geral, ela leva em consideração é se o carro é econômico. Mas, afinal, o que é um carro econômico? Um carro é considerado econômico quando o seu consumo médio de combustível é baixo em relação ao consumo de outros carros da mesma categoria. Para saber se um carro é ou não econômico, precisamos conhecer uma razão muito usada, o consumo médio. Em outras palavras, é necessário verificar quantos quilômetros um veículo percorre com o consumo de 1 litro de combustível. O consumo médio de um veículo pode sofrer alterações de acordo com o tipo de combustível utilizado, etanol, gasolina, diesel, etc. E se o carro se desloca na estrada ou na cidade. Por exemplo, um determinado carro com etanol tem um consumo médio de 7,3 km por litro na cidade e de 8,6 km por litro na estrada. E com gasolina, o consumo médio desse veículo é de 10,8 km por litro e na cidade 12,5 km por litro. Não, na cidade 10,8 e na estrada 12,5. De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro. Observe que para o carro utilizado como exemplo, apesar de o consumo médio ser maior quando o veículo está abastecido com gasolina, é preciso verificar se o preço pago por litro de gasolina compensa em relação ao preço pago por litro de etanol. Aqui, dos 300 convidados de uma festa, 300 convidados de uma festa, então eu já sei que é todos, né? Então se eu pegar a amostra total, lembra da pizza, quando a gente pega uma pizza e dividir ela em pedaços, quando nós aprendemos isso lá no ensino fundamental? Quantos pedaços foi dividida a pizza? Em 8. E aí, sobrou só esses pedacinhos pintados. Quanto sobrou? 2. Então essa divisão aqui, o quociente vai dar... vou saber quanto sobrou. Aqui, o quociente entre um e outro vai ser minha razão, tá? Então, dos 300 convidados, dos 300, então eu sei que ao todo são 300. 120 são homens. 120 são homens e 180 são mulheres. Determine a razão de homens e de mulheres nessa festa em relação ao total de convidados usando números nas formas de fração decimal e porcentagem. Bom, vamos aqui. Homens, né? 120, corta o 0. 12 dividido por 6, 2. 30 dividido por 6, 5. É igual a 2 sobre 5. Bom, se eu tenho... Vamos ver quanto que dá 2 dividido por 5, para me saber o valor decimal. E aí, eu sabendo o decimal que é, eu já sei a porcentagem. Só multiplicar por 100 e acrescentar o símbolo de porcentagem. Então, aqui vai dar 2 é menor. Então, eu coloco um 0 aqui e outro aqui. E a vírgula. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. Então, é 0,4. Eu sei que são a quantidade de homens 2 sobre 5, ou seja, 0 é igual a 0,4. Como que eu sei o 0,4? Como que eu vou transformar ele em porcentagem? No vídeo anterior, eu comentei levemente sobre essa questão dos números. Se eu estou falando que eu tenho um todo de... Eu tenho uma forma de bolo, uma pizza inteira. Toda a minha pizza representa 100%. Então, esse 100% não é um todo. Um todo de tudo não é 100%. Então, quando eu tiver 100%, eu sei que é o quê? É igual a 1, ou seja, um todo. Mas eu aprendi que a gente divide por 100 e vai saber que número decimal ele vai representar. Sim. Se você divide o 100% dividido por 100 para tirar esse sinal, para tirar esse sinal, você divide por 100. Vai dar 1. E o 50%? 50%. Eu sei que é 0,5, mas eu queria que você me mostrasse. Bom, vou dividir por 100, corto um 0. 5 dividido por 10, 5.
dividido por 10. 5 é menor, então 0, aqui põe o 0. Agora, 10 vezes quanto? 10 vezes 5 são 50, 50 menos 50, 0. Ah, eu sei que 50% então é 0,5. E quando eu for calcular 40%, ó, quando eu for calcular 90%, 80%, 60%, 70%, 40, 30, 20, 10, eu sempre botei isso aqui, ó, 50%. 40% igual a 0,4 que nós vimos ali, né? E 30%. Ah, vocês já vão estar desconfiando que é 0,3, né? 10%. Já vão estar desconfiando que é 0,1, né? E 5%, como eu demonstrei no vídeo anterior. É 0,05. Porque se eu ponho 5 aqui, ele representa 50%. 0,5, tá? Então, pelo menos na minha mente, eu já tenho formado assim essa ideia. Ah, tô vendo por cento. Aí eu vou multiplicar pelo qual número decimal? Ah, eu sei que 50% é 0,5, sei que 40% é 0,4. Porque se eu divido o número por 100, eu tenho que tirar 2 casas decimais. 1, 2, tá? Então, aqui o 5, eu tiro 2 casas decimais. 1, 2. E preencho, né? 0,05. Bom, então, por isso que é 40% tem homem. Se é 40% homem, eu sei que 60% é mulher. Ah, mas aqui ele fala, tem 180 são mulheres. Então, 180 por 300. Simplifico o zero, né? E aqui eu divido por 6, fica 3. E aqui, se eu divido por 6, fica 3. Isso aqui eu divido por 6, fica 5, 3 quintos. Então, quando eu vou dividir, vai dar 0,6, certo? 0,6, 60% são mulheres. O barco, me perguntaram do barco. O barco de pesca ilustrado abaixo foi desenhado em uma escala de 1 para 100. A questão é que esse livro aqui que eu estou usando, ele não está na versão definitiva. Então, como ele é reduzido, ó. O original dele é maior. Então, assim, ele já foi reduzido, já foi reduzido. Então, eu fui analisar quantos centímetros tem. Então, o meu que está reduzido tem apenas 3,7. Do biquinho, 3,7. Eu tenho de centímetros de uma extremidade à outra. E a escala fala que é de 1 para 200. 1 centímetro vale 200. 2, 400. 3, 600. Só que a versão original desse barco, ela é maior. Ela é 5,7, tá? Por isso que o valor vai dar 10,40 se fosse a medida original, tá? Então, o barquinho aqui, o meu vale 3,7. Ah, mas como que eu vou fazer para me saber? Eu vou pegar a medida que ele é. Não tá falando que é 1 para 200? Não tá falando que é 1 para 200? Então, se eu colocar a medida que ele é... Aqui no meu livro tá 3,7. Mas o original dele, no livro original, ele é 5,7. Aí, o que eu vou fazer? Quero saber esse valor, né? Bom, quanto que eu tive que multiplicar aqui? 1 vezes 5,7, né? Para saber aqui. E aqui, eu vou multiplicar 5,7 vezes 200, né? Então, já multiplicar ali, ó, moçada, 5,7 vezes 200, que vai dar 11,40, então não é 4,7. Peraí. Aliás, no meu aqui pequenininho deu 3,7, mas no original, eu vi aqui, o original mesmo tem 5,2, tá? Então, 1 vezes 5,2 é 5,2 e 200 vezes 5,2 dá 10,4. Tá bom? Então, o original mesmo é
Aqui eu multipliquei por 5,2 e 200 vezes 5,2 vai dar 10,40 metros. Então, eu vou ter 5,2 vezes 200 dá 10. Deu 1.040. 1.040, como eu tava, o 5,2 é em centímetros, então 1.040. Então, em relação ao, ele pede logo em seguida, 1.040, né? 200 vezes 5.000. 200 vezes 5,2, 1.040. Então, se eu tenho um barco, aí logo depois, com uma régua, meço o comprimento aproximado do barco, que deu, e desenhado, e calculo em metros. Aqui, ó, eu tava pegando em centímetros, e passava para metro. Eu sei que eu vou dividir por 100. Então, 1.040 dividido por 100 dá 10,40, para mim passar ele para metros, tá? Mas como assim? Ó, eu sei que 1 metro, vamos aqui. Eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Então, se eu tenho 1.000 centímetros, ó, o que eu fiz aqui? Eu não multipliquei por 100? Então, para mim, e se eu tenho 100 centímetros, quantos metros? Eu tenho que voltar para 1 metro? Então, eu vou reduzir, né? Vou dividir. Então, se eu tiver aqui 1.040 centímetros, porque foi em centímetros que eu calculei aqui na minha régua. Se eu tiver 1.040 centímetros, dividido, ó, eu tenho que voltar para a unidade de metro. Então, 1.040 dividido por 100, tiro duas casas. 1, 2. Fica 10,40. Então, é isso aí. 3. A prova mais rápida da natação é a de 50 metros nado livre. Qual é a velocidade média de um nadador que concluiu essa prova em 30 segundos? Ô, louco. Como que eu vou observar isso aqui? Bom, eu vou pegar a minha distância e dividir pelo tempo. Então, aqui eu sei que qual que é a minha distância? 50 metros. E vou dividir por... O cara fez em 30 segundos, meu Deus. 30 segundos. Não consigo nem imaginar isso. Corto 0. 5 dividido por 3. Vamos saber a razão aqui. 5 dividido por 3 dá 1. Menos 3 sobra 2. 3 é menor, então põe o 0 e a vírgula. 3 vezes 6, 18. Sobra 2 de novo, né? 20 menos 18 sobra 2. E aqui, vai sempre sobrar 2, vai virar uma dízima periódica. Então, é 1,6 a minha razão. Então, 1,6666666. E aí, como a segunda casa passou de 5, aí você aumenta a esquerda 1, se tá num valor, você posiciona ele em um valor a mais, ou seja, vai ficar 1,7, cadê? 1,7 metros por segundo, tá? Lembrando que é metros por segundo. A 4. Uma pequena escultura de bronze tem massa de 4.370 gramas e volume de 500 centímetros cúbicos. Determina a densidade dessa escultura. Minha densidade, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume, né? Lembra quando eu até comentei ali? Massa dividido por volume? Então, eu vou pegar 4.370 dividido por 500. Aqui é grama, eu vou pôr centímetros cúbicos para me lembrar no final. Que, se vocês fazerem isso aí, vai dar 8,70 aí. Vamos fazer ali? 4.370 dividido por 500. 4.000. Olha, gente, as coisas... 4.000. Cadê? Apaga a coisinha. Esse notebook tá meio assim. 4.370. Ixi. Quer funcionar não, gente. Ele
Ele tá no momento dele. É um momento único. Não. Não mesmo? 4.300. Não? Podia, né? Podia. Encontrei uma calculadora que é bom a gente comprovar, né? É necessário. Ou ele já voltou lá? 4.370 dividido por 500. 8,74. Então, é isso aí. O livro não mentiu. 8,74 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade dessa estátua, certo? Bom, 5. Um município com 150 mil habitantes tem densidade demográfica de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Qual é a área desse município? Então, aqui, o que ele deu informação? Se eu sei que a densidade de um município são a quantidade de pessoas. Ó, olha lá no nosso exemplo. Quantidade de habitantes dividido pela área. Então, se eu sei... Cadê? Se eu sei que a minha densidade é a quantidade de pessoas, ou seja, 150 mil dividido pela área, eu não tenho a área, mas ele deu a densidade, que é 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui, ao invés da densidade, eu vou colocar o quê? Os 500. Bom, então só passei para cá. A minha densidade é igual à quantidade de habitantes pela área, mas eu não tenho a área, mas tenho a densidade, a quantidade de habitantes, 150 mil. A área eu quero saber. Se me falta apenas um valor para procurar, então aqui tem como eu manipular os dados, isolar essa variável aqui, ó, esse valor desconhecido, para me saber qual que é o valor dele. Ou seja, bom, quando você tiver uma fração sobre uma fração, a gente vai fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Aqui não tem nada nessa fração, então significa que tem um 1. Então, eu vou sempre fazer uma forma onde a letra fique no primeiro membro. Mas, professora, eu não quero. Tem problema? Nenhum. Eu entendo da mesma maneira. Inclusive, posso até fazer. Mas aí, como vai ficar? Área vezes, ó, vou pôr só A de área? Não, vou pôr área mesmo. Área vezes os 500 habitantes por quilômetro quadrado é igual a 150 mil habitantes. Aqui eu estou multiplicando esses 500. Bom, então eu posso passar para o outro lado da igualdade dividindo. Como assim, professora? Eu quero deixar a área isolada para me descobrir só o valor dela. Então, vai ficar a área é igual a 100. Aqui está multiplicando. Então, eu vou ter que... Eu passei o sinal da igualdade, vou inverter a operação. É igual a 150 mil habitantes por 500 habitantes por quilômetros quadrados. Bom, aqui eu corto esses dois zeros. E aqui eu vou 1.500 dividido por... Cadê? 1.500 dividido por 5, estou usando a calculadora do celular de lógica. 300. Então, esse habitante com esse habitante, ó, tá vendo o que é minha... Esse habitante com esse habitante, eu corto 1.500 dividido por 5, a minha área é igual a 300. Como assim corta? Bom, eu já fiz com os números, né? Então, agora eu tenho aqui as medidas. Ficaria assim, ó, habitantes, repita a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda, vezes quilômetros quadrados por habitantes, que quem tá no denominador vai para o numerador, quem tá no numerador desce. Então, esse habitante com esse habitante corta, então fica 300 quilômetros quadrados.
Então, a minha área lá, é isso? É 300 km², isso. A 6 também é igual o barquinho. Não vai dar um valor exato, por quê? Porque a minha escala tá diferente. O livro do professor, ele é reduzido, tá? Então, como que eu tenho aqui? Veja o mapa e apresentado faça o que se pede. O que ele tá pedindo? Calcule a distância entre Brasília e Salvador. Bom, Brasília. Vou pôr aqui, ó. E Salvador, 1 centímetro, né? Tô vendo aqui. Aqui na minha régua 1 centímetro, mas ele tava numa maneira... Se fosse acompanhar a minha régua, 745 km. Só que esse livro foi reduzido, então ele vai ter uma outra escala no tamanho certo. Então, vocês não vão encontrar esse valor 1.131 por conta disso, porque quando eu tirei a